Sobre assim, é quase uma chave de ouro. Como você emagrecer comendo bem, comendo mais. Exatamente. É exagero meu falar isso, lindeza? É nada. Não é? Não é. Eu vou explicar tudo agora. Gosto de gente assim. Agora, só uma coisa. Diga, Aqueles cobertores até eu quero, hein? Você viu o Nossa, preço? pois é. Preço? Gente, presente de Páscoa muito melhor do que chocolate, né? Não engorda. Aqui, aliás, Aquece a gente nosso concorda. inverno. Gabi, como que eu posso emagrecer comendo mais? Simples. Como isso é possível? Isso é totalmente possível quando a gente consome muito mais comida de verdade. Então, por exemplo, aqui nessa bancada, a gente tem vários exemplos de comida de verdade, que são comidas, são alimentos que são crus, que não foram processados, e isso exige do seu corpo uma termogênese maior, faz com que ele gaste mais energia para digerir o alimento do que se o alimento estiver pronto. Ah, tá explicado então. Exato. Tá. Vamos falar de cada um dos alimentos? Como que você quer fazer? Você que sabe. Vamos começar falando, por exemplo, isso aqui são raízes? São raízes. Tá. Então, essas raízes, por exemplo, né, cenoura, batata doce, são fontes de carboidrato muito mais interessantes do que os grãos para quem está precisando perder uns quilinhos. Quem precisa perder uma gordurinha, aquela barriguinha. Tente substituir os grãos por essas raízes, você vai ter uma termogênese maior, ou seja, seu corpo gasta mais energia para digerir isso, consequentemente, seu saldo é mais positivo. Então, por exemplo, eu estou querendo perder essas medidas. Me interessou, né, esse assunto. Ao invés de comer arroz com feijão, eu posso comer uma batata doce, com certeza, uma mandioca, uma cenoura. Com certeza. Uma abóbora, um inhame. Com certeza, Tá. sem dúvida. Tá. Uma das coisas que às vezes eu fico assim admirada de ver meus pacientes ainda me perguntando é quando eu falo, né? Então a gente vai comer um abacate de manhã e eles falam, mas doutora, abacate pode? Abacate não vai engordar? Então eu até pedi para colocarem aqui um comparativo Ótimo. de meio abacate com 2 fatias de pão com margarina, por exemplo. Qual a relação desses dois, Tem Gabi? a mesma caloria. Então eu posso comer meio abacate... Tem a mesma caloria do que essas 2 fatias de pão com manteiga? Aham, com margarina, no caso, Com né? margarina. E assim, com uma grande diferença, tá? Apesar de ter as mesmas calorias, esse aqui, gente, o abacate tem muito mais nutrientes. Consequentemente, ele vai nutrir mais as suas células e vai fazer com que o seu cérebro peça menos comida ao longo do dia. Olha! Além do que, tem uma absorção muito mais lenta, né? É muito comum o paciente falar assim, daí eu como o meu pãozinho de manhã, mas dá 10 horas da manhã eu tô com uma Faminta. fome. E é diferente quando a gente dá um alimento assim, in natura, rico em gorduras, em vitaminas e minerais. E tem um ganho secundário, né, Gabi? Porque o abacate, na minha ignorância, me corrija se eu estiver errada, eu acho que vai ajudar a minha pele, o meu cabelo, o meu intestino. Sem dúvida. Né? O abacate é muito rico em uma substância, um antioxidante famoso chamado glutationa. Além de prevenir câncer, né, que já é cientificamente comprovado, ele também ajuda muito na qualidade da pele, do cabelo, da unha. Tá. E aqui, esses grãos são amêndoas, né? Amêndoas. E a barrinha de cereal? Então, esse foi um outro comparativo também que eu pedi para trazer, porque é muito comum também o paciente achar que essas sementes engordam, né? Sim. Então, quando eu peço para comer uma porção de sementes, eles falam, mas você tem certeza? É muito engraçado. Você tem certeza que eu vou emagrecer? Eles falam para mim. Aí, olha só, eu vou explicar então o porquê que eu peço para eles comerem isso ao invés disso. Da barrinha. Uma porção de 28 gramas de amêndoas, dá mais ou menos umas 16 amêndoas, tem 140 calorias, tá? E olha, são várias amêndoas, né? São 28 várias. amêndoas são várias, tá? 28 gramas, 16 amêndoas, tá? 16 amêndoas, tá? Tem mais ou menos em torno aí de 140 calorias. Essa barrinha de cereal tem 70 calorias. Aí você vai falar, mas Nutri, a barrinha de cereal tem metade. Por que eu vou comer as amêndoas ao invés da barrinha de cereal? Porque o nosso corpo gasta muita energia para digerir essa casquinha, as fibras e a gordura da amêndoa, dando um saldo nela muito parecido com a da barrinha. E a barrinha, do jeito que entra, o seu corpo faz e estoca. Então, no final das contas, tem um estudo sobre a termogênese dos alimentos que mostra que a gente tem uma perda aí, nesses tipos de alimentos, de mais ou menos 30% das calorias. Então, não é aquela caloria que você vê. Não é uma coisa interessante? Muito interessante. Pois é, eu fico assim admirada, eu sempre gosto de explicar. Então não é pacientes. o que a gente está lendo ali no rótulo. Não, é o quanto, na verdade, o seu corpo vai absorver. Claro. E o seu corpo absorve 30% menos calorias disso do que da disso. barrinha. Entendeu? Tá, entendi. Então por isso que a gente pode comer mais, emagrecendo. Sim. E por que o peixe e a carninha estão aqui? Esse, na verdade, eu fiz um comparativo para as pessoas que precisam realmente emagrecer. E elas pensam, tem diferença se eu comer 100 gramas de carne e 100 gramas de peixe? Tem muita, tá? Tem. Então, aqui, por exemplo, eu pedi 100 gramas de carne magra, carne vermelha e magra, e 100 gramas de peixe. Tá. O bichinho, é isso.
tem o dobro de calorias. Enquanto um tem 114, o outro tem 214. Nossa! Pois é. A gente pensa duas vezes, né, depois que fica sabendo disso. Então o bifinho tem o dobro de calorias do peixe. O dobro, a mesma grama, isso numa carne vermelha magra. Magra, tá? imagine. Uma carne vermelha mais gordinha. Ai, com bacon, tal do jeito que eu gosto. Adoro um bacon, Gabi. Amo bacon. Então procure sempre o artesanal, pelo menos. É, tá, que a gente tenta fazer. Então tá. E aqui o pimentão e o tomate, por que estão aqui? Eu pedi para trazer essas coisas para cá, o pimentão, o tomate, o espinafre, né, e as frutas no geral. Esse espinafre tá lindo, hein? Não tá maravilhoso? Maravilhoso. Comi hoje de manhã, por sinal. Esse espinafre. Porque isso, gente, deve ser a base da nossa alimentação. Então, quando a gente tem a base da nossa alimentação feita de verduras, legumes, frutas, e aí a gente entra com as proteínas e com as sementinhas, o nosso metabolismo reage de forma diferente. Melhor. Muito melhor. A gente queima muito mais energia para respirar, para o seu coração bater, para o seu sangue circular. Então, tudo funciona melhor, até o emagrecimento. Então, não é só uma contagem de calorias. Se eu fizer uma dieta, por exemplo, para você, de 800 calorias à base desses alimentos aqui e 800 calorias à base desses daqui... O efeito é outro. Não, é outra coisa. E na primeira semana você sente. E foi o que você falou logo no começo. É comida de verdade. A gente olha isso daqui e vê comida. Não tem segredo, não tem erro. E é assim, é tão simples, né? Às vezes as pessoas ficam com receio, por exemplo, eu até pedi para trazer a manga por isso, né? Ficam com receio não falamos de falar, da manga. Eu posso comer uma manga, eu posso comer um abacate, mas com certeza pode. Você não precisa ter medo desse tipo de carboidrato, que são os carboidratos que, na verdade, exigem que o seu corpo faça, gaste caloria para fazer a digestão. É diferente do carboidrato pronto, né? Tá. A gente tem perguntas. Vamos responder? Vamos. Antes, você me espera um minutinho? Antes de falar com o Rogerinho. Já veio o Rogerinho, tá coisa outra bem diferente, né? E é simples. É simples. Primeira pergunta é enviada pela Antônia. O modo de preparo dos legumes pode interferir na quantidade de calorias do alimento? Por exemplo, as calorias do brócolis cru são diferentes dele cozido? Sim. Pois é. Quanto mais a gente bate, pica, cozinha um alimento, mais a gente vai diminuindo essa termogênese que eu falei, que é a quantidade de calorias que nosso corpo gasta para digerir. Então, por exemplo, se eu pegar um brócolis que foi extremamente cozido na água, sabe aquele molinho, aquele brócolis molinho? Desmaiado. E pegar um brócolis que foi, por exemplo, assado ou feito na frigideira que está bem al dente, com certeza o meu corpo vai gastar muito mais energia para digerir o brócolis que está al dente, porque a parede celular dele está intacta, né? Então, aquilo demanda muito mais energia do meu corpo do que o brócolis que foi extremamente cozido. Então, é melhor assadinho. Coloca no forno um pouquinho de azeite. E sempre al dente, que é o que eu falo para os meus pacientes. A mesma coisa, por exemplo, a maçã. Se eu pegar uma maçã que tem 60 calorias e assar ela vira 90. A mesma maçã, sem eu colocar nenhum grãozinho de açúcar, nada. Tá. Então, o cozimento interfere sim na caloria dos alimentos. Quanto mais cru, quanto mais al dente, melhor. Próxima pergunta foi enviada pela Adriana. Minha irmã e eu comemos praticamente os mesmos alimentos, mas eu engordo sempre mais. Por que isso acontece? Isso é uma verdade. É uma verdade injusta, mas é uma verdade. Injusta. Isso acontece por causa das nossas bactérias do nosso intestino. Então, no nosso intestino, pensa bem que a gente tem quase 100 trilhões de bactérias. Tá. Só que nesse tanto de bactéria, a gente tem uma colônia responsável por absorver mais as calorias dos alimentos e outra colônia responsável pelas, digamos assim, pela magreza. Tem pessoas que têm uma concentração muito maior dessas colônias que absorvem a caloria dos alimentos. Tá. Então, por exemplo, vamos supor eu e você. Eu tomo um sorvete, você toma um sorvete. A gente toma a mesma casquinha de sorvete. Eu engordo mais do que você. Eu, com certeza, tenho uma colônia muito maior daquelas bactérias que absorvem a caloria dos alimentos. Entendi. Mas isso tem solução. Qual? Comida de verdade. Olha, Você Gabi. acredita? Saiu um estudo com ratinhos camundongos que eles viram que quando eles alimentavam os ratinhos com comidas cruas e alimentos mais intactos, eles viam que eles aumentavam aquelas bactérias responsáveis pela magreza e diminuía aquela colônia de bactérias que absorviam as calorias. Como é importante, então, essa alimentação diária, né? Muito, muito. E o inverso é verdadeiro, tá? Quando a gente come muitos alimentos processados, a gente aumenta aquelas bactérias que absorvem mais calorias. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Márcia. Alimentos com 0 caloria, vendido em mercados, são realmente eficazes? Eles podem fazer mal ao organismo? Tá. Respondendo a primeira pergunta, são eficazes? Não, não, não e não. Sem dúvida, não. Sem dúvida, não. Olha. Eu vou responder a primeira pergunta. Por que eles não são eficazes?
porque eles têm 0 caloria. A sua célula tem fome de nutrientes. Então, do mesmo jeito que eles têm 0 calorias, geralmente eles vêm acompanhados de 0 nutrientes. As suas células vão mandar mensagem para o cérebro dizendo, olha, não entrou nutriente, estamos com fome. A sua fome mais tarde vai ser avassaladora. Tá. Segunda, ela perguntou se faz mal. Se faz mal. Sim. Pensa bem, se um alimento tem 0 caloria, é uma coisa contra a lei da natureza, né? Se um alimento tem 0 caloria, mas ele tem sabor, ele tem cheiro, ele tem cor, quer dizer que ele tem muita substância química. E essas substâncias corantes, conservantes, acidulantes, não são legais. Adoçantes, não são legais, elas interferem no mecanismo da tireoide. Vai fazer o seu metabolismo ficar mais lento. Tá. Então eu tiro o que sai pela culatra. Tá. Então não é legal. Não é legal, não é a solução do emagrecimento. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Rosângela. Sofro de hipoglicemia, principalmente em dias muito quentes. E comecei uma dieta para perder alguns quilinhos. Quais alimentos práticos e com poucas calorias posso deixar na bolsa caso passe mal? Tá, no caso da hipoglicemia, então, seria bem interessante ela ter num kitzinho na bolsa algumas sementes salgadas, como, por exemplo, sementes de abóbora, que daí não são tão calóricas como sementes, como nozes, como castanhas. A semente de abóbora, ela é salgadinha e aí a gente mistura com alguma coisa doce. Por exemplo, uva passa, damasco seco, porque quando eu tenho o salgado e o doce junto, eu tenho uma absorção mais rápida pelo meu intestino. Então, se acontecer dela ter uma hipoglicemia, dela dar uma tonturinha, passar mal, ela manda ver os dois pra dentro e aí estabelece essa glicemia. Uma bomba do bem. Uma bomba do bem. Sementinha, tudo porque saudável. Porque hipoglicemia é uma coisa assim, séria, né? Claro. Então, nesse caso... Nesse calor? Nesse caso é muito importante otimizar. E a gente otimiza colocando o salgado com o doce junto. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Laís. A mulher grávida precisa ingerir alimentos mais calóricos? Aquela famosa como por 2, sabe? Nossa, quero morrer com isso. Não é legal. Só pra vocês terem uma ideia. A grávida, uma grávida de peso normal, tá? Precisa ingerir a mais 300 calorias por dia. Pouquinho. O abacate inteiro tem isso. Tá. Então é um abacate a mais. Então, se você está grávida, eu quero muito que você preste atenção na qualidade dos alimentos e não na quantidade. A qualidade vai me importar muito mais, porque a grávida realmente precisa de mais cálcio, precisa de mais proteínas. Verdade. Só que isso daí ela vai encontrar nos alimentos naturais. Alimento de verdade. Comida de verdade. Comida de verdade. Próxima pergunta foi enviada pela Andréia. Se eu exagerar na quantidade de alimentos calóricos no café da manhã, mas estiver bem satisfeita, posso pular as outras refeições durante o dia? Não só pode, como deve. Ai, eu jurava que você ia falar, não, isso é horroroso. Olha, não, como a gente jamais não sabe hipótese nada. alguma. Se você exagerou numa refeição, né, você ingeriu mais do que deveria. Não tem fome. Não tem fome. Gasta essa energia antes dela ser estocada, para não aumentar esse peso de forma desnecessária. Aliás, hoje eu falei isso no meu Instagram, que ontem eu comi um pouquinho a mais. Hoje eu falei, gente, vou pular uma refeição para o meu organismo gastar aquele extra que eu consumi, já que eu não quero ganhar. Então, isso se chama lei da compensação, deve ser feito. Ô Gabi, e a orientação de comer de 3 em 3 horas? Não é para todo mundo. Para quem que é? Para hipoglicêmicos, por exemplo. Quem faz hipoglicemia aí tem que comer menos a cada 3 horas. Então, comer de 3 em 3 horas, pouquinho. Pouco. E, lógico, depende do caso, né? Qual é o objetivo? É emagrecer, é manter o peso ou é ganhar peso? Então, aí vai depender do objetivo, tá? Para quem quer emagrecer, desnecessário. Para quem quer ganhar, aquelas pessoas que querem ganhar muita massa muscular, aumentar volume, aí legal. Sim. Aí a gente vai colocar a alimentação de 3 em 3, dependendo até de 2 em 2. Tá. Então, para quem quer perder o peso, que é o foco aqui da pauta... 3 refeições no dia. 3 refeições no dia, às vezes 2, pelo que você acabou de falar. Se eu estou satisfeita, eu não como. Hoje eu estou com 2. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Estefânia. A água tem calorias e chás de ervas? Tá. 0. Nem água, nem chá, nem café. Só tem que prestar atenção. Se você for comprar um chá de sachê, desses de saquinho pronto, só olha pra mim o rótulo. Tem muito chá adoçado com açúcar, com mel e aí tem calorias. Mas erva só, água, café, nada tem. 0 calorias. 0 calorias. São sempre bem-vindos na dieta? Muito. Aliás, os chás, né, gente? Os chás aceleram demais o metabolismo, inibem a fome, tira a vontade de comer doce. Para cada situação a gente tem um chá. Aliás, um dia eu quero vir aqui só falar de chá.
Convidada. Tá bom. Eu tenho umas ervinhas na minha casa e eu gosto de fazer chá com as ervinhas que eu pego ali. Ai, faz muito bem. É tão gostoso. Prefiro do que saquinho, Gabi. Ai, não, é muito melhor. Prefiro. Sem dúvida. Ó, a gente vai ter uma mesa aqui de chocolate. Quer sentar com a gente? Não, eu quero ir embora correndo. Não, senta com a gente. Chocolate. Ah, então, senta na mesa. Nossa, e a Ju Abud arrasa. Nossa. Ela vai fazer um merengue. Você não tá entendendo pra quem não, você tá não é um merengue, um convidando. brigadeirão. Vamos sentar na mesa com a gente? Vamos? Você tá falando sério? Claro, é claro que eu tô. Gente, o pessoal do meu Instagram sabe. Viu? Ela tá me torturando, gente. Viu? Por essa você não esperava. Não esperava viu? mesmo. Senta com a gente na mesa. Tá bom. Ah, ela vai fazer esse favor, esse sacrifício de sentar com a gente. Obrigada, Gabi. Obrigada A doutora a você. Gabriela Junqueira é nutricionista. O telefone dela é 11 2970 1700. 2970 1700. O Instagram dela é @Gabriela Junqueira _Nutri. E no YouTube, youtube.com/Gabriela Junqueira. Tá fácil. Brigadeirão da Ju Abud daqui a pouco na nossa amado, Deus me mesa. dê força. Até daqui a pouco, minha flor. Beijo, meu amor. Ai, minha garganta agora deu uma falhadinha.